Há um momento na vida espiritual em que as palavras se esgotam. A oração continua, os lábios se movem, o coração insiste. Mas o céu permanece em silêncio. Não é um silêncio vazio, é um silêncio pesado, denso. Aquele que faz perguntas ecoarem mais alto do que respostas. Muitos chegam a esse ponto sem aviso. Não foi por rebeldia, não foi por abandono da fé, foi justamente por permanecerem fiéis que perceberam algo inquietante. Deus, que antes parecia tão próximo, agora não responde. Os salmos conhecem bem esse lugar. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Não é uma oração educada, é um grito. É o desabafo de quem não entende por que o céu se fechou. O salmista não nega a existência de Deus. Ele não abandona a fé. Ele sofre dentro da fé. E isso é importante perceber, porque o silêncio de Deus não gera ateísmo nos salmos, gera lamento. Lamentar não é perder a fé, é continuar falando com Deus mesmo quando Ele não fala de volta. Mas o silêncio incomoda, ele desestabiliza. Ele confronta a ideia moderna de que toda oração precisa de retorno imediato. Vivemos em um mundo de respostas rápidas. Mensagens são vistas em segundos. Soluções são prometidas em poucos passos. E, sem perceber, levamos essa lógica para o espiritual. Oramos esperando sinais claros, sentimentos reconfortantes, mudanças visíveis. Quando nada acontece, surge a ansiedade. Depois a dúvida. Depois o medo silencioso de que talvez Deus tenha se afastado. É nesse ponto que muitos se calam. Não porque deixaram de crer, mas porque têm medo de admitir que estão cansados de falar sozinhos. O silêncio de Deus assusta, porque nos obriga a permanecer sem controle. Ele desmonta a ilusão de que a fé é uma troca previsível. E ainda assim, a Bíblia não foge desse silêncio. Ela o preserva, ela o registra, ela o transforma em palavra escrita. Talvez porque esse silêncio também tenha algo a dizer. Se os salmos nos ensinam a falar no silêncio, o livro de Jó nos ensina a permanecer nele. Jó ora, Jó questiona, Jó chora, Jó perde tudo o que poderia sustentar sua fé de forma externa. E por muito tempo, Deus não responde. Os amigos falam, explicam, teorizam, defendem Deus com discursos prontos, mas Deus permanece em silêncio, até que, quando finalmente fala, não responde às perguntas de Jó. Não explica o sofrimento, não justifica a dor. Deus fala de profundidade, de criação, de mistério. Como se dissesse, você não está sendo ignorado, está sendo conduzido para um lugar mais fundo do que respostas simples. O silêncio de Deus não é pedagógico no sentido moderno. Ele não vem com instruções claras, ele não se apressa em aliviar a angústia, mas ele faz algo mais radical, desloca o centro. Jó queria entender o porquê. Deus apresenta o quem. Isso nos incomoda porque queremos explicações, queremos causas, queremos lógica, mas o silêncio divino nos força a encarar uma verdade difícil. Nem toda dor se resolve com entendimento. Às vezes ela se resolve com presença, mesmo quando essa presença não se manifesta em palavras. O silêncio de Deus cria espaço. Espaço para amadurecer a fé. Espaço para separar confiança de expectativa. Espaço para perceber que fé não é sentir segurança, é permanecer mesmo quando ela falta. No mundo atual, muitos vivem crises de fé silenciosas. Continuam frequentando espaços religiosos. Continuam usando as palavras certas. Mas por dentro, sentem-se abandonados. Não porque Deus se foi, mas porque o Deus que encontraram já não cabe mais nas respostas antigas. O silêncio então não destrói a fé. Ele a expande. Ele retira os apoios superficiais. Ele quebra as imagens frágeis. Ele nos chama para uma relação menos emocionalmente dependente e mais enraizada. Talvez o maior erro seja pensar que o silêncio de Deus é punição. Na Escritura, ele nunca aparece assim. O silêncio aparece como travessia. Há uma transformação que só acontece quando o barulho cessa. Enquanto Deus fala o tempo todo, é fácil confundir fé com conforto. Mas quando ele se cala,
descobrimos o que realmente sustenta nossa caminhada. O silêncio revela motivações. Revela se buscamos Deus pelo que Ele é ou pelo que esperamos que Ele faça. Isso não nos condena, nos amadurece. O salmista, depois de reclamar, ainda escolhe confiar. Não porque tudo mudou, mas porque ele mudou. Jó, depois do silêncio, diz algo profundo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nada foi devolvido naquele momento. Nenhuma explicação foi dada. Mas a percepção de Deus se tornou mais profunda. É isso que o silêncio faz. Ele nos tira da superfície. No mundo de hoje, onde a ansiedade exige respostas constantes, o silêncio de Deus é um convite desconfortável, porém necessário. Ele nos chama a desacelerar, a permanecer, a orar sem garantias. A fé madura não é a que sempre escuta Deus falar, mas a que continua fiel, mesmo quando Ele não fala. Talvez o silêncio que você vive hoje não seja sinal de abandono. Talvez seja o espaço onde Deus está trabalhando, fora do alcance das palavras. Nem todo silêncio é vazio. Alguns são cheios demais para serem explicados. E talvez, entre o texto antigo e o tempo presente, essa seja a mensagem mais difícil e mais necessária para a alma humana de hoje. Deus ainda está aqui, mesmo quando não diz nada. E o silêncio, longe de ser o fim da fé, pode ser o lugar onde ela finalmente se torna profunda.